Em Marte, as pessoas provavelmente vão querer sentir um gostinho de casa. E cuscuz é uma coisa que lembra a casa de muita gente. Mas o questionamento que fica é: como fazer um cuscuz em Marte? Se você perguntar para pessoas aleatórias como que elas acham que vai ser a comida em Marte, isso vai ser estranho. Mas talvez você receba respostas dizendo que a comida vai ser, sei lá, parecida com uma pasta sem gosto, com alguns comprimidos, mas acontece que isso não é verdade. Quer dizer, mais ou menos. No início pode até ser que os primeiros moradores do planeta vermelho levem consigo uma comida pré-fabricada daqui da Terra, e que o gosto não seria uma prioridade. A prioridade seria, na verdade, a nutrição e o prazo de validade, como é o caso de alguns tipos de comida feita para militares. Mas isso possui algumas limitações. Apesar da duração do prazo de validade poder ser longo, ele não será para sempre. Por isso, levar toda a nossa comida daqui não tende a dar muito certo, porque vai chegar uma hora que simplesmente ela vai estragar, o que seria uma péssima notícia, ainda mais quando se está a dezenas de milhões de quilômetros longe de casa. Quando se está tão longe assim, o envio de suprimentos daqui da Terra pode levar tempo demais. Além da viagem para Marte demorar 8 meses no espaço, ela não pode ser feita a qualquer momento. Porque a distância entre dois planetas varia bastante e as viagens só são possíveis em um momento oportuno específico de proximidade entre os dois mundos, que no caso da Terra e Marte só acontece por volta de uma vez a cada 2 anos, que nem as eleições. Ou seja, qualquer imprevisto que acontecer, como a falta de comida, não será rapidamente resolvido se for necessária uma ajuda terrestre. E isso pode significar o colapso da nossa colônia espacial. Porém, você pode pensar que, bom, é possível você fazer um planejamento e enviar comida mais que suficiente para que os colonos passem muito mais do que 2 anos com estoques bem abastecidos, com redundância, segurança e tudo mais. E de fato, isso não é impossível, mas não é prático. Levar tanta comida assim em foguetes é uma tarefa extremamente cara, pois cada quilo enviado custa muito caro. E é por isso que o peso da carga enviada deve ser o menor possível. Isso significa que ao invés de levar a nossa comida, o nosso cuscuz, nós devemos, na verdade, aproveitar ao máximo o que já está lá em Marte para produzir o nosso cuscuz fresquinho por lá. Para estabelecer uma civilização marciana, nós precisamos começar assim como toda civilização humana começou. Devemos começar com a agricultura. Então, beleza, nós estamos planejando estabelecer em Marte uma plantação, mais especificamente uma de milho para fazer cuscuz. E a primeira decisão importante que temos que tomar é onde nós vamos nos fixar. Bom, o fator mais importante para a agricultura é a água. E bilhões de anos atrás, o planeta vermelho era mais azul, parecido com a Terra. E lá havia até oceanos de água líquida. Porém, o núcleo marciano esfriou e o seu metal líquido se solidificou, o que fez com que o planeta, aos poucos, perdesse o seu campo magnético. Isso permitiu que rajadas de partículas carregadas vindas do Sol mudassem radicalmente a paisagem marciana. Ficou uma merda. A atmosfera foi quase que inteiramente extirpada de si, jogada à imensidão do vácuo do espaço juntamente com a água desses oceanos. E antes da última gota d'água abandonar esse mundo, sem uma atmosfera densa o suficiente para reter calor, a temperatura lá caiu vertiginosamente e se tornou comum nevar por toda parte, formando em algumas regiões uma camada de gelo que mais tarde foi coberta pela poeira marciana e ficou protegida no subsolo. Então, além das suas calotas polares, existe hoje água em estado sólido em vários outros lugares no subsolo do planeta, o que seria remanescente dessa neve que foi soterrada milhões de anos atrás pelas tempestades de poeira marciana.
Opções nós temos, e uma vez escolhido o local com acesso à água, é preciso derreter o gelo e purificar essa água, porque ela vai estar contaminada com o solo marciano. Por isso que geralmente chamamos de solo marciano, não passa de um regolito, uma mistura estéril de rochas, poeira e outras partículas. O regolito marciano varia de uma região para outra, mas de maneira geral podemos dizer que ele não é tóxico para muitas plantas. O problema é que ele é tóxico para nós. Não lamba o chão de lá. Ou seja, apesar de algumas plantas serem capazes de se desenvolver no regolito, se a gente se alimentar delas, nós podemos ficar intoxicados. E por isso nós precisamos purificar tanto o regolito quanto a água que retiramos dele, o que é um grau a mais de complexidade. Mas nem tudo é ruim no solo marciano, porque por sorte ele possui vários dos ingredientes necessários para o crescimento de plantas. Nós só precisamos intervir para valer somente em alguns aspectos. E o exemplo mais notável disso é o caso do nitrogênio. O nitrogênio é um elemento crítico para o crescimento e produção de plantas e é um componente fundamental do mais importante pigmento da fotossíntese, a clorofila. E o nitrogênio até que está presente lá no regolito marciano, mas o problema é que ele está em uma forma que plantas não conseguem utilizar. E para consertar isso, será necessário simular um fenômeno que acontece bem debaixo dos nossos narizes aqui na Terra. Um fenômeno chamado de fixação de nitrogênio. Esse processo permite que plantas absorvam o nitrogênio. E para que isso ocorra em Marte, será necessário uma certa pitadinha de micro-organismos. Isso talvez já seja o suficiente para transformar o regolito em algo mais próximo a um solo, como nós conhecemos. Além de água e solo, plantas precisam da sua fonte de energia, a luz do Sol. E Marte, por estar mais distante do Sol, recebe uma intensidade luminosa consideravelmente menor do que a que nós recebemos aqui na Terra. Isso faz com que a temperatura do planeta seja muito baixa, podendo cair para cerca de 100 graus Celsius negativos. E vale lembrar também que sem a presença de uma atmosfera densa, a quantidade de radiação UV que atingiria as plantações seria muito mais forte, o que seria um grave problema para nossa colônia marciana. Certo, plantas vão precisar então crescer em ambientes controlados, que seja possível ajustar a intensidade luminosa, temperatura e radiação UV. Com isso em mente, o ideal seria construir uma espécie de estufa subterrânea, ou pelo menos uma que tenha uma camada de regolito marciano ao redor para proteger da radiação, o que também vai acabar ajudando na hora de manter um ambiente mais termicamente isolado e quentinho do frio absurdo do lado de fora. Porém, cobrir toda a estufa de regolito vai deixá-la totalmente escura. A intensidade luminosa, que já era pouca, vai ficar zero. A única maneira de consertar isso é com luzes LED, que podem ser ajustadas para emitir apenas os comprimentos de onda ideais para a fotossíntese. Além de que elas também não esquentam praticamente nada e, por isso, podem ser fixadas bem próximas das folhas na plantação, o que aumentar ainda mais a eficiência. Com isso, com a água, o solo, luz, temperatura e proteção contra radiação, não será fácil, mas será possível um dia crescer plantas como o milho em Marte. E o cuscuz que podemos fazer com ele será um marco para a humanidade, sendo um dos passos mais importantes para a colonização e conquista do sistema solar, da galáxia e do cosmos inteiro. Porque se você quiser fazer a partir do zero um cuscuz extraterrestre, você deve primeiro inventar a agricultura espacial. E depois da invenção da agricultura, uma série de fatores tornou mosquitos e as suas doenças uns dos principais inimigos da humanidade. Mas será que nós devemos matar todos os mosquitos? Bom, descubra isso bem aqui. E se você curtiu o que acabou de assistir, aproveita e deixa um like e recomenda para aquele seu amigo que curte ciência. Pergunta se ele já tá sabendo como é que faz um cuscuz marciano e manda lá o link para ele.
E só isso. Quero ver a reação dele. E muito obrigado por acompanhar o maior canal de ciência do Nordeste. E não esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau!